A matemática está por toda parte. Podemos vê-la nas formas dos objetos que lembram figuras geométricas, nas construções que vemos quando andamos pela cidade, nas compras do supermercado e até mesmo na forma assumida por uma teia de aranha. Apesar de muitas vezes não percebermos, desde a matemática mais básica até a mais avançada está presente no nosso cotidiano. A integral é uma delas. Integral é, por definição, a área sobre a curva e é representada por esse símbolo, que se parece bastante com um S. Observando esse gráfico, você pode ver que a curva forma um espaço abaixo dela, e esse espaço é o que é a integral. É como se pegássemos pedacinhos bem pequenos desse espaço de uma maneira que ficasse praticamente uma linha bem fina, e para avaliar o todo, juntamos esses pedacinhos que chamamos de ΔX, e junto com a função f de x, representada pela curva, encontramos essa área. A integral nada mais é que o somatório desses pequenos pedaços. Aplicando o conceito de integral, conseguimos resolver diversos problemas. Um deles é a curva catenária. Talvez o nome não seja familiar, mas você já viu essa curva diversas vezes e ela é muito importante na engenharia, principalmente na engenharia civil, por causa da estabilidade que dá nas construções. A catenária. Se pegarmos uma corda, corrente ou um fio e esticarmos, teremos uma linha. Mas se segurarmos suas extremidades e deixarmos essa corrente arquear, teremos então a curva catenária. Muitas vezes a catenária é confundida com a parábola, mas se você acha que essas duas curvas são a mesma coisa, você se engana. Do ponto de vista matemático, a parábola e a catenária não têm nada a ver uma com a outra. A parábola é descrita por um polinômio, já a catenária é descrita por exponenciais. Mais precisamente, a catenária forma um cosseno hiperbólico. Catenária é uma palavra derivada do latim e significa corrente. O problema de descrever matematicamente a curva catenária foi proposto oficialmente por Jacob Bernoulli em 1690. Anteriormente, Galileu já havia demonstrado interesse no problema e propôs que a curva, devido à sua aparência, seria aproximadamente uma parábola. No entanto, em 1646, Christian Huygens demonstrou que a catenária não poderia ser uma parábola. As resoluções corretas para o problema apresentada por Leibniz, Huygens e Bernoulli foram apresentadas em junho de 1691, no Acta Eruditorum. Estamos todos rodeados por catenárias. Algumas pontes pinceis são catenárias. Alguns arcos e as linhas de energia elétrica também são catenárias. A primeira aplicação da catenária na arquitetura é atribuída a Robert Hooke, na construção da cúpula principal da Catedral de São Paulo, em Londres. Poderíamos ver claramente a forma de uma catenária se cortássemos a cúpula em um plano vertical passando pelo seu centro. Mais tarde, o famoso arquiteto Antoni Gaudí usou essa ideia nas suas construções. Ele pendurava sacos no teto com fios de forma a simular as forças aplicadas na estrutura. As formas que ele obtinha eram depois utilizadas para desenhar as bordas e torres de suas construções, que, se observadas de baixo para cima, eram essencialmente catenárias. Mais recentemente, podemos ver o caso do Gateway Arch em St. Louis, nos Estados Unidos, que é uma catenária quase perfeita. Os condutores de linhas de transmissão, normalmente constituídas por cabos, podem ser considerados suficientemente flexíveis quando os pontos de suspensão estiverem razoavelmente afastados entre si, na forma de descrever enquanto suspensos curvas semelhantes a catenárias. Entretanto, historicamente, por simplicidade, considerava-se a função da parábola. A diferença entre parábola e a catenária tem origem na formulação do problema. Caso o peso próprio do cabo seja modelado como uma carga uniformemente distribuída na horizontal, chega-se à equação da parábola. Por outro lado, caso o peso próprio do cabo seja modelado como uma carga uniformemente distribuída que acompanha a forma do cabo na condição deformada, chega-se à equação da catenária. Aqui vemos o gráfico onde o arco representa a forma que uma corrente assume quando submetida somente a seu peso e à força da gravidade, contando já todas as forças que estão atuando na corrente. Podemos começar resolvendo esse sistema para descobrirmos suas componentes. Dividimos uma pela outra e anulamos t. Sabemos então que a tangente de θ é igual a dy dx.
Derivando em relação a x, temos a derivada segunda, e de acordo com a equação do comprimento do arco, sabemos o que é ds dx. Assim, substituímos isso na equação que tínhamos. Dizemos, então, que P é igual a dy dx e substituímos onde antes tínhamos dy dx. Agora, separando as variáveis iguais em cada lado da igualdade, integramos. Integrando separadamente a parte esquerda, podemos seguir a primitiva e obter o seu resultado. Agora, usando a primitiva de uma constante, resolvemos a integral do lado direito da igualdade. Juntamos os dois resultados que encontramos e substituímos na equação que tínhamos antes. Depois de algumas operações algébricas, encontramos a equação e, pela derivada de uma função exponencial, temos a equação. Agora, tudo que precisamos fazer é colocar o eixo na altura correta para que C4 seja igual a zero e, finalmente, temos a equação da catenária, que também corresponde ao cosseno hiperbólico, provando assim o que dissemos ao longo do vídeo. Essas são algumas imagens onde podemos ver a curva catenária. São construções, obras de artes e até mesmo na natureza. Espero que o vídeo tenha te ajudado a compreender melhor sobre a importância do cálculo integral e que tenha aprendido mais um pouco sobre a sua aplicação.